Família, domingão tem análise também. Vem comigo que hoje a gente vai analisar exclusivamente algumas altcoins. Sempre antes de eu fazer uma análise aqui, eu gosto de falar para que período gráfico é essa análise, né? Isso aqui seria uma análise para trade, tá, rapaziada? Para longo prazo, a minha estratégia é fazer DCA e comprando aos poucos, e principalmente as altcoins ainda estão muito baratas, tá? A gente acabou de começar uma alta, tudo bem que seria interessante a gente ter uma correçãozinha para comprar para longo prazo também, mas ainda tá barato para longo prazo. A análise de hoje então vai ser exclusivamente para trade. Aqui no canal Insalubres a gente gosta de fazer swing trade, que são operações ali que levam 2, 3 dias mais ou menos, beleza? Eu tava dando uma olhada nesse ativo aqui, que é a Blur, né? Muitos falando que a Blur morreu e que não sei o que lá, eu tenho esse ativo na minha carteira, mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é essa cunha que ele tinha, olha só como é que isso aqui é um padrão que rompe pra cima, né? Consegue colocar ele até mais justinho aqui, essa aqui era uma LTB, né? Pra quem ficou atento nesse padrão, é um padrão que normalmente ele rompe pra cima, e olha só que interessante, a gente tinha aqui basicamente o gráfico se espremendo desde o lançamento dentro dessa cunha aqui, até que no final da cunha ele ficou praticamente sem volatilidade, e no estouro da cunha, olha só o que ele fez, cara. Basicamente 102% aí em pouquíssimos dias. Obviamente não consegui pegar esse trade aqui, mas consegui comprar bastante Blur para longo prazo nessa região aqui. Carteira tá feliz a de longo prazo. Mas para trade a gente vai procurar alguma possível entrada nesse vídeo de hoje. Eu tava dando uma olhada em PEP, não acho legal PEP para longo prazo, tá? Mas PEP tá fazendo uma bandeirola de alta aqui, tá, rapaziada? PEP é um bom ativo para trade, mesmo sendo horrível para longo prazo, na minha opinião, porque é uma meme e eu não gosto de carregar meme para longo prazo. Cara, para trade essa desgraça aqui dá umas oportunidades interessantes. Quando a gente para analisar, isso aqui pode vir a ser uma bandeira de alta, né? E quando a gente fala de bandeira de alta, a gente pega o mastro e joga lá em cima. Desde que ela não perca essa região de Fibonacci aqui, ó, colocando o Fibonacci aqui nessa pernada violenta, se ela não perder 0,382, a gente ainda considera uma bandeira de alta. E seria interessante ela vir buscar aqui, ó, essa região de 0,382, por quê? Porque ela vai estar dando entrada exatamente com uma base de preço possivelmente nas duas médias, ou as médias começando a vir de encontro com o preço aqui. Eu tô completamente de olho em PEP, não estou aberto agora, mas pode ser que eu venha fazer algum tipo de operação nos próximos dias. Uma coisa que tá legal em PEP também, que não temos divergência. Por exemplo, aqui o preço tá caindo, ao mesmo tempo que o RSI tá caindo também, né? Se o preço estivesse subindo com o RSI caindo, seria algo preocupante aí no gráfico de 4 horas, podendo dar mais correção ali no gráfico diário, né? Uma que a gente pegou bonito uma operação de swing trade foi a Lido, tá? Olha só que interessante, vou falar o racional por trás dessa operação que a gente pegou lá na nossa sala de sinais. A gente tinha essa LTB, olha o tanto de toques, vários toques aqui, toque aqui, toque aqui, toque aqui, toque aqui, toque aqui como resistência. Ela ficou um bom tempo usando essa LTB como resistência, na verdade era até um canal de baixa, né? Consegue traçar esse canalzão de baixa aqui, colocar ele mais certinho. E olha só que interessante, a gente tinha esse canal e a partir do momento que ela foi, simplesmente estourou o canal para cima, retestou. Olha só essa entrada, vou dar até um zoom aqui pra gente conseguir enxergar um pouco melhor. Cara, a Lido ela tava dando entrada, porque ela tava usando o canal que eu acabei de desenhar pra vocês como suporte, ao mesmo tempo que ela tava usando o canal como suporte. Olha a média rosa aqui, era a média de 8, e olha a média a branca aqui, também média de 21. Então ela estava dando 3 motivos pra gente abrir essa operação. A gente conseguiu bater os 3 alvos já em 2 dias praticamente, porque ela simplesmente fez, deixa eu ver quantos por cento aqui desde a nossa entrada. Cara, ela fez 17%. Normalmente isso daí leva 4, 5 dias pra fazer num swing trade, ela acabou entregando em 2 dias, né? Então foi uma operação bem interessante e ela tá mantendo a força aqui. Então a gente pegou nesses últimos dias lá na sala essa operação, mas agora já foi, tá? Vamos dar uma olhada aqui no de 4 horas pra ver se começa a ter alguma divergência aqui em Lido. Cara, não tem ainda, né? A gente tinha um movimento interessante dela chegar nessa região do RSI. Pode ver que as últimas vezes que ela chegou nessa região no RSI aqui foram algumas entradas interessantes, né? Ó, tocou aqui, a gente consegue ver que ela subiu. Tocou aqui, ela conseguiu subir. Tocou aqui, ela deu uma subidinha também. Aposto que isso aqui também lá no de 1 hora vai ser sobrevenda, né? Vamos dar uma olhadinha. Eu gosto de algumas entradas com RSI em sobrevenda no de 1 hora. Por exemplo, aqui, ó. Tocou aqui, foi uma entrada interessante. Olha só. Aqui também foi praticamente onde a gente entrou, né? Que eu mostrei pra vocês lá no diário. Foi basicamente o toque lá na média de 8, na média de 21 e na saída do canal lá de longo prazo que eu desenhei pra vocês. E também tava com o RSI de 1 hora
sobrevendido. Então, eram 4 motivos pra gente estar fazendo essa operação aqui. E é assim que a gente gosta de operar. Uma operação que vale a pena e tá dando entrada por 4, 5 motivos na mesma operação, né? Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa interessante para os próximos períodos. Cara, Kusama subindo 12% só hoje, né? É uma disparada desgraçada aqui. Deixa eu ver quantos por cento foi. 23%, né, desde o dia de ontem para o topo aqui, agora ela tá dando uma corrigida, mas cara, bem interessante, as altcoins estão começando a dar uma performada melhor, por quê? Porque a gente tá vendo agora a dominância do Bitcoin dar uma cedida, né? Para quem acompanha a gente em live, cara, a gente fez umas projeções interessantes aqui em live e a gente falou o seguinte, né? Se o Bitcoin lateralizasse, que é o que ele tá fazendo praticamente ali em topo, né? O Bitcoin ele tá meio que lateralizando em topo. Se ele lateralizasse ali sem cair, porque como ele tava com muita dominância, se ele caísse, o que que ia acontecer? Ele ia levar todas as altcoins juntas, né? Então o foco era, se o Bitcoin lateralizasse e não perdesse ali regiões de preço como o fundo anterior, a grana iria estar saindo do Bitcoin e indo para as altcoins. A gente consegue ver isso via gráfico da dominância, né? Que não tá abrindo aqui essa bagaça. Consegui abrir aqui o gráfico da dominância e olha só, aparentemente fez um topo. Nem que seja um topo temporário, né? A dominância chegou praticamente em 54,3% e já deu uma caída para 53% aqui. Nossa, Lucas, mas nem caiu. Só que, cara, isso aqui é bilhões saindo do Bitcoin, tá? Essa dominância que perde, pô, 2%, 1%, são bilhões de dólares, né? E você acha que esses bilhões de dólares estão indo para que moeda nesse exato momento? Eles não estão saindo do mercado, eles estão indo para as altcoins. Por isso que a gente vê algumas altcoins fazendo algumas assimetrias bem interessantes, tá? O dólar deu uma baita caída na sexta-feira, ele finalizou aí com menos 1% e olha só, perdendo as duas médias, esse aqui é o gráfico diário do dólar, ele tá realmente com uma cara de que vai dar uma entregada para baixo aqui. Se isso acontecer, vai ser mais positivo ainda para mercados de renda variável. Pode ver que o próprio S&P 500 já engatou uma alta, ele saiu aqui do canal de baixa, seria interessante ele vir retestar, né? Mas pode ser que nem isso ele faça, ele só simplesmente vai embora. Esse desenho aqui eu tinha feito na semana passada, ele acabou rompendo o canal e tá em cima da média 8 semanal, acima das duas médias, então começa a ficar um pouco mais interessante para mercado tradicional. Antes estava no Bitcoin sozinho, né? Outra operação que a gente pegou bem bonita aqui foi a CAS. CAS ontem subiu demais, batemos os 3 alvos. Olha só essa bagaça. Batemos os 3 alvos e a nossa entrada foi exatamente aqui, ó. Quando ela tava tocando as médias, a gente ficou uns 3, 4 dias na operação e depois ela saiu estourando todo e qualquer tipo de resistência aqui. CAS também é um ativo que tá performando muito bem nesse ano. Pra hoje, eu creio que a gente não vai conseguir encontrar nada tão interessante assim, tá? A única que pode estar interessante aí para prováveis entradas, cara, seria a própria Maker, tá? Não é por média, lembra que a gente tem vários motivos para abrir um trade, tá? No caso da Maker, ela não conseguiu aguentar em cima das médias, então não vai ser entrada por média em si. Mas a gente tem essa LTAzinha que a gente pode traçar até um canal de alta aqui também, né? Olha só que interessante esse canalzinho de alta. A metade, a meiuca do canal também é uma região bem importante, tá? Então olha só que interessante, você consegue perceber que a meiuca do canal teve vários toques aqui também, assim como a base do canal e o topo do canal aqui. A gente pode até tentar pegar esse terceiro toque, não, acho que lá fica mais interessante. Então a gente tem esse canal de alta e normalmente quando você abre operações de um canal de alta, pô, quando ele tocou aqui foi uma operação bem sucedida, né? Olha só o que ele faz. Primeiro ele vem buscar a meiuca do canal. A gente consegue enxergar que ele dá uma sofrida para depois vir buscar o topo do canal, né? O mesmo vale para cair. Na hora de cair ele pega a meiuca do canal e depois vem no fundo do canal. E olha só que interessante que a gente tem aqui. Outra entrada foi aqui atrás e outra entrada foi aqui atrás, correto? Olha só onde ela tá exatamente nesse local aqui. Se ela não perder esse suporte aqui, que é essa LTA, começa a ficar um pouco mais interessante para uma possível operação. E outra coisa que tá bacana é o próprio price action, né? A gente coloca uma região de preço aqui, e essa região de preço que ela tá colocando agora um suporte, né? Foi topo aqui atrás, foi topo aqui atrás também. Então, dois motivos aqui. A gente tem o canal de alta e a gente tem o price action aqui. Vamos dar uma olhadinha no RSI. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de entrar bastante em sobrevenda no de uma hora? Vamos ver como é que tá a situação aqui, ó. Da Maker no de uma hora. Ela não chegou em sobrevenda, tá? Ela chegou em sobrevenda há alguns períodos atrás aqui, ó. Foi no dia 1, pô, faz 4 dias mais ou menos. Mas dá pra ficar de olho aqui na Maker, então, pra ver se ela pode vir chegar no sobrevenda de uma hora aqui. Pode ver que as últimas vezes, deixa eu apagar esse desenho ali em cima, pode ver que as últimas vezes que ela tocou em sobrevenda aqui no de uma hora, olha só o que aconteceu lá no gráfico ali em cima, ó. Vou até colocar uma linha pra gente conseguir observar. Opa, tocou aqui em sobrevenda, olha só o que ela faz, né? Dá uma alta depois. Porra, mas foi uma altinha de nada, ó, a altinha de nada aqui, ó.
22% a altinha de nada aí. Que tá no gráfico de 1 hora, parece ser pouco, né? Se a gente dá um zoom maior, você consegue enxergar que na verdade foi uma alta expressiva aqui. Em que outro momento ela tocou também nessas regiões aqui, ó. A gente consegue enxergar, pô, aqui ela tocou. Vamos dar uma olhadinha lá em cima como é que foi. Foi exatamente aqui. Olha o que ela faz depois, né? Quantos por cento foi isso aqui? Porra, 8%, tá bom, né? 8% tá bom. Vamos ver outras vezes que ela tocou aqui. Claramente aqui foi um toque, olha só, era exatamente o fundo aqui, uma alta, depois toca aqui, exatamente no sobrevenda, explode, né? Então assim, eu ficaria de olho em Maker nessa região. Ela tocou isso aqui no dia 1, vamos ver onde foi ali no gráfico, ó, foi aqui. Foi uma altinha mais singela nessa última vez, né? Ela chegou a subir aqui, pô, 7%. 7% não é tão singela assim, mas tá bacana. Então, eu ficaria de olho exatamente nisso daqui em Maker, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no RSI de 4 horas para ver como é que tá também a situação. O RSI de 4 horas tá fazendo uma divergência interessante, tá? Só que no caso não é uma divergência bearish, é uma divergência bullish. Então, isso aqui normalmente dá entrada para a operação comprada. O que a gente está tendo aqui no RSI de 4 horas? A gente está tendo o RSI fazendo fundos e topos mais altos que os anteriores, né? Olha só que interessante. Fundou aqui, fundou aqui, fundou aqui, 3 fundos mais altos que anteriores, enquanto exatamente no mesmo tempo a gente está tendo topos e fundos mais baixos aqui que os anteriores no gráfico, né? Olha só, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, aí aqui ela começa a dar uma revertida, mas ainda assim uma LTB aqui no gráfico. Então, mas isso aqui é uma divergência bullish, pode ser que a gente veja realmente Maker dar uma entrada aqui no gráfico diário, justamente, novamente, naquela LTAzinha que a gente tem aqui. Beleza? Esse foi o único ativo que eu fiquei de olho. Como é que eu faria uma operação aqui nesse ativo, tá, rapaziada? Tudo isso a gente ensina na nossa comunidade Satoshi, que é o que te dá acesso à nossa sala de sinais. São 4 produtos em um só. Link aí na descrição, beleza? E a gente usa Bybit para operar. É a melhor de taxas. Lembrando que isso aqui é uma análise para operar, né? Não é uma análise para longo prazo. Para longo prazo tá tudo barato essa porra aqui ainda. Mas para operar, a gente tem que ficar de olho em tempos gráficos menores. A gente usa a Bybit porque a taxa dela é muito boa. Parceiro aqui do canal, fazendo conta pelo nosso link, tá aqui na descrição. Você consegue ter acesso a melhores taxas ainda. Vamos ver como é que ficaria essa operação, tá, rapaziada? Se fosse abrir aqui, ó, colocaria um stop curtinho, por isso que a gente gosta de fazer operações que estão ali em regiões de preço interessante. Por quê? Se eu coloco o stop abaixo dessa LTA aqui, já fica bacana, né? Porque as últimas vezes ele não perdeu a LTA. Pode ver que ele toca na LTA e começa a subir. Então eu coloco um pouquinho abaixo para não ser estopado. Pô, 4% aqui. Se eu coloco o alvo no último topo, esse aqui seria meu último alvo, tá? Seria uma operação que eu posso me arriscar a perder 5%, vai? 5% para ganhar 25%. Então, uma operação 5 para 1. Isso que a gente gosta de pegar, né? Porra, probabilidade de você ganhar mais dinheiro e o stop é 5%. 5% não é nada. Obviamente que a gente gosta de operar um pouquinho alavancado. Não 20, 100 vezes igual eu vejo os caras fazendo aí. Mas uma alavancagem, pô, uma alavancagem de 5 vezes aqui já daria, caso ela pegue o nosso alvo, o terceiro alvo, 100%, né? Mais 100%. Quais seriam alvos antes da gente chegar nesse topo, né? Nesses 25%? Eu posso jogar uma Fibonacci aqui, ó, ao contrário, porque dessa vez eu tô vendo a retração da queda em si, a gente consegue ver que, obviamente, 0,5 de Fibo é uma região importantíssima, né? Então, se eu tivesse abrindo minha operação exatamente no próximo candle diário, talvez eu faria uma parcial aqui, ó, nos 1469. Quantos por cento vai dar isso, tá? Deixa eu dar uma olhada. Porra, 10%. Então, já daria para até fazer um fechamento, uma parcial antes disso, que seria essa outra região de Fibo um pouco antes aqui. A terceiro alvo seria lá em cima mesmo, né? Então ficaria basicamente esses 3 alvos, um aqui, um aqui e um aqui. Vale a pena ficar de olho nisso. Beleza, rapaziada? Essa é a análise domingão aí. Deixa o like, porque ninguém traz análise aí domingo e a gente tá presente todos os dias aqui. Se inscreva se não for inscrito, tamo junto, é nóis.